Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Se estiver me ouvindo, coloca um joinha assim. Boa noite, tudo bem? Gu Paladini, Dirceu. Boa noite todo mundo que tá entrando. Tudo bem, Gustavo? Altatã. Aguardar o Caio chegar. Fazer uma live aqui com o Caio Galotti. Bater um papo com ele. Caio Galotti, para quem não conhece, foi um dos meus alunos do CF1. A maioria dos alunos conhece ele, né? Quem é do CF1, do 2 e do 3. Acho que quase todo mundo conhece o Caio. Aguardar ele entrar aí. Não é você não, Caio. É o Caio Galotti. Tudo bem, Edio? Aleph, beleza, Aleph? Rico. 6 horas, 6:01 já. Esperar só mais um pouquinho. Daqui a pouco ele tá chegando aí. Fala, Rico. O pessoal conhece o Caio. Quem é do CF3, CF2. Tem alguém do CF1 aqui? Tudo bem, Xande? Só tô aguardando um pouquinho, aguardando o Caio chegar. Se o Caio demorar um pouquinho aí, a gente vai no bate-papo. Kaique, você já tomou algum vinho nota 5? Ainda não. Estou na busca ainda. Eu tomei um 4.8. 5 talvez seja um vinho perfeito, né? Ou talvez eu também não tenha paladar para o vinho perfeito. Tem isso também. Boa noite, Alexandre. Fala, Júnior. Caio, tá demorando, hein? Caramba. Kaique, o Profit tá travando muito no replay de mercado. O seu tá assim também? Às vezes trava. Eu fecho a plataforma, abro novamente e ele volta a funcionar. Vila Frazione, não conheço. F3, chapinha top. 0 a 5 para cavalo louco. Tem vários tipos de cavalo louco. Eu daria aí um 4.2 para cavalo louco. É um vinho bem forte, mas eu gosto. Manda aí, Caio. Manda o convite da live aí. É eu que mando, né? Deixa eu ver se você tá aqui. Na hora que você entra aí, tem aí. Ainda não apareceu aqui. Tem ali, ó, quando você entra, aparece na tela. Enviar convite, solicitar, uma coisa assim. O Caio que sempre faz live pelo YouTube, né? Pelo canal Connection. Sai da live e entra de novo. Boa noite, Renato. Tô meio rouco. Poxa. Vamos ver se apareceu. Ainda não. Acho que agora sim. Agora foi. Tudo bem, Natália? Fala, Caio. Tá tudo Fala, jogado Caio. aí. Tá tudo jogado aí. Opa! Tem que curtir, né? Semana terminando bem. Alguém tá me ouvindo aí? Acho que eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo bem? Perfeito. E aí, chefe, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Tava aqui, Deus. eu mandei uma mensagem Tava pro aqui, Caio. Falei, mandei a Caio, fazer mensagem pro uma cara. live Falei, cara, hoje pra fazer uma bater um live papo hoje, pra lá. bater um papo lá. Tá dando Vamos. eco pra mim, Caio. Pra mim, cara. Deixa eu corrigir aqui então. Já sei aqui. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Primeira vez que eu faço live no Instagram, cara. Nunca fiz isso daqui na minha vida. Vê aí se melhorou. Agora sim, agora ficou perfeito. Tá me ouvindo Opa, bem? perfeito, tudo tranquilo. Tudo bem. O pessoal tá ouvindo bem? Acho que tá, né? Acho que não tem alguém que não te conheça aqui na live hoje, né? Quase todo mundo te conhece, né? Cara, eu gosto muito de ajudar o pessoal, né? Trocar ideia, conversar no grupo, falar com a galera, eu sempre gostei disso, né? No Sim, presencial você também mesmo viu, né? Alguém tinha algum problema, porra, deixa eu tentar ajudar aí que a gente sim. sente bem. Eu vou começar a fazer isso mais vezes, começando por você, trazer mais um pouco o pessoal que conhece um pouco o meu operacional, até Claro. para contar um pouco, né, a história de vocês. O pessoal acaba me conhecendo
mas também mostrar que é possível. Você escuta isso o dia inteiro também, né? O pessoal falando se dá para viver de mercado, se dá para ser consistente no mercado. É uma Uhum. coisa que parece distante para muitos. Você que já rodou quase todos os cursos aí, né, do mercado. Quanto tempo você está no mercado, cara? Eu entrei em 2015. Eu entrei em agosto, mais ou menos, 2015. Vai completar o quinto ano aí, né, direto, né? Fazia faculdade, eu parei de fazer faculdade para me dedicar full time ao mercado, né? Na época eu era do exército, né, militar, e aí fazia expediente manhã, tarde, estudava à noite, tranquei tudo para me dedicar exclusivamente ao mercado, né? E aí desde 2015, então, eu continuei. Em 2018 eu pedi as contas do quartel para ficar vivendo full time de mercado, né? O pessoal, é legal, Kaique, o pessoal pergunta assim, quanto tempo demora? Em um ano dá? Porra, eu demorei 3 anos e meio, cara. Todo dia pra ficar bom aqui nesse negócio. E a galera tem uma rara, sei lá, uma rara ilusão que um mês já tá bom, pô. A gente sabe que não é assim, né? Sim, eu te conheço, acho que há um ano e pouco, né? Um ano e meio, por aí, né? Acho que mais ou Foi, menos foi. isso. Antes do CF1, né, a gente conversava, né? E aí depois, Sim, quando conheceu, eu fui. eu lembro que você me mandava umas dúvidas mais sobre price action, né? Você está tentando se adequar ali. Eu percebo acho que você deve perceber isso, né? A sua linha de projeção, você mudou, você conseguiu juntar as duas coisas muito bem, né? Eu vejo que você, eu falava algumas coisas do fluxo, eu falava assim, ele vai perceber isso com o tempo. Aí você vinha e me perguntava uma outra coisa, eu falava, tá vendo? O Caio já sacou. Você é bem autodidata, né, Caio? Ah, cara, eu me considero sim, porque eu sempre tentei aproveitar de todos os cursos que eu fiz, e todo mundo que me conhece sabe que eu fiz 1 milhão de cursos, né? De todos os cursos que eu fiz, tentar aproveitar sempre o melhor de cada um, né? E alguns foram de análise gráfica, outros de fluxo e tudo mais. Eu sempre tentei juntar alguns conhecimentos, né? Alguns eu deixei de lado, né? Outros não. Só que o juntar conhecimento é você criar um método praticamente novo, né? Porque você não aprende aquilo lá do zero, você está juntando tudo e tentando achar uma forma de operar. E nisso é cadeira, é replay, é tentativa, é teste, aí não dá certo, volta. Eu lembro que eu te mandava mensagem, né, com print de Excel, estudo de estatística, né? E eu É, consegui juntar os dois, né, cara? Eu consegui juntar a região estatística, que daria uma compra, uma venda, com uma entrada de fluxo. Porra, aí ficou perfeito, né? Aí foi linha d'água para a evolução ascendente, e aí, graças a Deus, tá dando certo até hoje, né, cara? eu Mas lembro, muito autodidata, sim. eu via seus estudos, você mandava uns estudos muito parecidos com o desvio padrão, né? Trabalhando na Exato, análise de variação. Você entrava fracionando ali, né? Para pegar exatamente. uma correção, uma puxada, um respiro, um eventual retorno à média. É um tipo de operacional que eu gosto, né? Principalmente eu utilizo ele muito mais quando eu faço o swing. Eu vejo uma região bacana ali que eu já acho que está no desvio padrão. Eu falo, acho que aqui dá para entrar montando posição. Lembrando que quando a gente pensa no papel para swing é completamente quando você vai operar day trade, né? Eu penso dessa forma, né? Não dá para olhar fluxo se eu vou dormir posicionado. O pessoal Exato. se confunde muito também, eu vejo iniciante com ele quer encontrar o operacional. E eu vejo que com o tempo, eu fui vendo isso também, você vai adquirindo o seu próprio operacional. Você vai mesclando, vai achando aquilo interessante, aí você pega e fala, bom, acho que eu me encontrei nisso aqui, e aquilo vai ganhando a sua cara também, né? Você tem Pois hoje essa. Eu vejo pelo jeito que você fala que você tem esse estilo seu já bem definido ali. tenho, né? Como você me conhece há muito tempo, né? Eu sempre gostei de tela cega, né? De não me preocupar extremamente com o player que está comprando, que está vendendo, por mais que seja uma informação a mais. Eu tentei tirar o viés do de quem e jogar para o valor e para o preço que está sendo uma agressão ou que está tendo uma exaustão e assim por diante. E eu me especializei em tela cega, né? Eu gosto muito de tela cega, né? Olhar absorção, agressão, exaustão, porque são trades de risco retorno bom, né? O stop é extremamente curto comparado a uma virada de tendência que você pega no início. E aí, sabendo as regiões que você vai identificar a exaustão ou a agressão, isso te ajuda muito. Essa que é o alinhamento do desvio padrão que a gente comentou com a entrada de fluxo. Então, muitas vezes eu não me preocupo realmente com o player que está agredindo, simplesmente espero ele chegar numa região gráfica. Chegou na região gráfica de compra, espero a exaustão da ponta vendedora ou a agressão da ponta compradora e para isso não olho o player, né? O Só entra o pessoal volume, tem, entrou o volume. o pessoal tem muito medo da tela cega, mas na verdade não é nenhum mito, né? Quando você já Não, aprende o tape read, intensidade, agressão, né? Os players tocando o lote ali, às vezes o player pouco importa, né?
Ontem teve um movimento muito interessante que eu fiquei analisando no pregão do dia, o Bradesco comprando todo o swap cambial do Banco Central. Achei aquilo o máximo, né? E quando você olha para a tela cega, a gente vê o quê? Pô, o cara não para de piscalote, 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 mesmo não tendo a referência do preço, você percebe que tem urgência aí, né? Isso é a tela cega é o refino do refino. Eu digo que quem, quem não está entrando no tape, nesse tape mais leitura de metajogo, quando mudar para tela cega, talvez o cara fica com um monte de dúvida, né? Ele vai olhar e falar, Exato. isso aqui não faz muito sentido, porque os players colocam um pouco de sentido para o fluxo, né? Mas Sim, com quando você certeza. tira os players, aí sobra quem já tem uma maturidade operacional e uma visão de frequência de mercado ali, as regiões se formando, né? Eu acho o máximo tela cega também, o pessoal morre de medo. Não, bicho de sete cabeças, né, cara? Não, de forma alguma. Tudo que é novo te tira da sua zona de conforto, ao primeiro impacto você tem tem uma, só fica assustado. Mas é questão de treino, né? O mesmo tempo que você despendeu para ler fluxo em tela de player, se você tivesse despendido para ler na tela cega, você estaria bom na tela cega e não estaria bom no leitor de player, né? Quem tem esse estudo. Então é uma coisa assim, depende de dedicação. Eu aprendi lendo fluxo com os players, é óbvio, né? Quando eu tirei a tela, quando eu botei a tela cega, no primeiro tem um impacto, né? Um baque inicial. Mas, cara, nada que você se acostuma, vai treinando, vai vendo replay, vai vendo replay. O legal da tela cega, Kaique, é que você vê o comportamento do player só pelo preço. Porque ele coloca, às vezes, a mesma quantidade de lote, às vezes ele coloca, eu deixo a data ativa, né? Quando eu tô olhando a tela cega. Então você vê o segundo. Então você vê que o cara, a cada 7 segundos, está dando 50 lotes, 50 lotes, 50 lotes. Você percebe alguns comportamentos que olhando o player você não perceberia. Então, assim, eu acho essencial a tela cega. Eu sei que você estuda a tela cega também já tem um tempo, né? Quando a gente conversou no Telegram. Você parece que Sim. já tinha quase um ano estudando tela cega, né? Eu falei, pô, se o Kaique estuda, então vou me meter nos replays desse negócio. E É, aí, no início eu achava que talvez isso não fosse acontecer na B3, mas aí com medo da mudança eu falei, bom, vou começar a acrescentar isso. E minha leitura deu uma subida de nível enorme, cara. Foi aí que eu é, incorporei completamente o preço. Aí eu senti ali o preço e larguei um pouco os players. Você vê que os players entram nessas regiões e isso hoje em dia faz muito mais sentido. Esse mercado volátil, com poucos lotes, trabalhando em algumas regiões específicas, isso eu digo que é a introdução para a tela cega. É o fino do fino esse mercado para operar agora, né? O pessoal perguntando o que é tela cega aí, cara. Explica para eles aí que você já está. Não é o filme não, pessoal, que você põe a... você opera de olho fechado. Pessoal, a tela cega é simplesmente você esconder os players e você só lê o preço. Né? Você tira os players do Times in Trade, você tira os players do book de ofertas, e você fica focado só em agressão, aí você tem que ter auxílio de mais um volume de price para te ajudar, porque você vai identificar zonas de exaustão e zonas de absorção, e com isso você não precisa focar nos players, você foca no preço e nas agressões do preço. E é isso que movimenta o mercado, no final das contas, são as agressões de nível de preço. Claro que lendo o player você tem uma informação a mais, né? Só que a tela cega, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? A tela cega de lado bom, como o Kaique disse, ela te dá uma percepção de preço extremamente boa, assim, muito apurada. Então isso é, assim, pelo menos no meu ganho operacional, foi onde eu me estabilizei e fiquei, né? Isso não tem como mudar. O Caio, o mercado volátil de hoje, como é que você está fazendo para operar? Está tendo dificuldade? Como é que é? Teve que se readequar? Cara, no início, eu fiquei parado de dólar, o quê? Um mês e meio a dois, né? O pessoal no grupo lá do CF viu. Eu literalmente não estava operando dólar porque não estava entendendo como é que estava sendo operado. Então eu falei assim, ó, vou ficar parado de dólar. Fiquei um mês e meio a 2 meses quase parava, né? Voltei semana passada, mas já analisava nas semanas anteriores. E o que que mudou, na verdade? O que mudou é a volatilidade está maior, não tem como negar isso. Eu tive que me adaptar, na verdade, a leitura ficou a mesma. Eu coloquei as regiões de compra, regiões de venda, esperava o preço chegar, mas não tinha mais um stop de 3 a 5 pontos. Tinha um stop agora de 10 a 15 pontos. Né? Então, eu simplesmente diminuí minha mão, fracionei um pouco mais os lotes, mas o movimento ficou assim. Ainda, às vezes, ele espirra um pouco mais, que aí não tem jeito, você stopa, mas se ele vier de novo, eu entro de novo na operação. Então, assim, só me adaptei, na verdade, mas não mudei meu estilo operacional. Eu fiz a mesma coisa. Eu fiquei 2 semanas sem operar para tentar entender como operar esse mercado, porque estava completamente maluco. Quando a situação quando começou a diminuir a volatilidade, eu comecei a perceber ali que dava para operar. Eu falei, bom, vou voltar. Mas é interessante essa percepção, né? Acho que talvez isso traz uma maturidade nossa operacional de ter a paciência de parar ali e falar, bom, o negócio mudou, tá esquisito isso daqui, né? Exato. Deixa acalmar. E eu vejo que
o iniciante que está chegando agora no mercado, eu estou vendo muita gente reclamar. Você está acompanhando isso, você vê também, né? O Sim, pessoal não está enxergando o mercado está difícil. Aí eu fico imaginando, né? O que o cara que está chegando agora vai levar de experiência do mercado? Porque, cara, o mercado está correndo 7, 8, 12 pontos de uma vez só, né? exato. E aí eu até falo pro pessoal, você acompanha, ó, diminui a mão, fraciona lote, ou então não opera, né? Tá com dificuldade, opera. O mercado precisa o quê? Precisa voltar à liquidez. Voltando à liquidez, os lotes tendem a aparecer, né? Tava lendo uma reportagem ontem, 20%, o dólar está com uma redução de 30% no volume financeiro, É. né? Muitas instituições não estão operando o dólar com falta de liquidez nessa volatilidade. Ou então surgiu tanta oportunidade no mercado acionário também, que até o mercado de futuro fica até, para que tomar tanto risco? Está servindo Pois é. basicamente como hedge, né? O iniciante aí, falando pra cacete hoje, não bebi nada ainda. Pro iniciante aí, Caia, você tem alguma dica aí pro pessoal? Para eu ver se você sempre dá umas dicas muito bacanas também. Qual é o segredo aí? Não é o segredo, né? É fracionar a mão mesmo? Cara, o iniciante ele tem que entender o seguinte. O que que eu acho que. Aliás, o que eu acho não, que eu tenho certeza, o que eu vejo em muitos grupos. O pessoal tem medo de estopar. Né? O pessoal quer comprar quando tá subindo, quer vender quando tá caindo, quer comprar e vender ao mesmo tempo. E eles têm medo do quê? De acionar a porcaria do botão zerar quando tá no loss. Né? Eu costumo falar lá nos grupos CF, cara, eu tomo stop todo dia praticamente. Mas stop de quê? Stop curtíssimo. E aí quando tem meu ganho, eu entro no ponto certo e eu alongo. O que que eu falaria para o iniciante? O stop faz parte da profissão. Não tenta achar um método, então não tenta ficar 100% assertivo, porque isso nunca vai acontecer. E como isso não acontece, a cada vez que você erra, você se sente frustrado, você acha que você errou, você acha que você é incompetente, e você tenta sempre o quê? Buscar um autoaperfeiçoamento, quando na verdade é só você seguir um gerenciamento de risco, né? Então o que que acontece? Os iniciantes aí que estão no percalço de fazer curso, de fazer aula, de encontrar um método, todo método vai ter stop. Tá? O cara tem que entender isso. O trade, por ser uma renda variável, não existe somente ganhar, somente ganhar, somente ganhar. Né? Então, acredito que a melhor dica que eu daria para algum iniciante é o quê? Pô, aceita que tem stop e continua na sua estratégia, sem mudar o foco. Só isso. Porque o longo prazo é que você vê a tua consistência. Não é um único dia que você acertou 100% ou 2 dias. É um mês, 2 meses, 3 meses, um semestre, um ano, 2 anos e assim por diante. Né? Eu acho que a melhor dica que eu daria para alguém hoje seria essa, Kaique. Entendi. É, vou aproveitar, né? Vai virar uma mini entrevista isso aqui. Vendo o pessoal curioso, né? É interessante isso, né? As pessoas são muito incrédulas com relação ao mercado. A gente, quando tá vivendo no mercado, acaba vendo outras pessoas que estão indo bem, né? Começar a trazer Sim. mais esses exemplos. Você começou operando com quantos contratos? Um, Um contrato, entendi. um Foi contrato. evoluindo, evoluindo. Fui evoluindo, fui evoluindo. Cheguei numa mão satisfatória, né? Tentei uma mão maior do que a que eu considerava a minha, acabei me ferrando. Então, assim, financeiro tinha, mas não tinha psicológico. Então, não é simplesmente ter o financeiro na conta para você operar a mão que você quer operar. Você tem que alinhar duas coisas, que é mente e o dinheiro físico, né? A corretora, no caso. Então, eu cheguei numa mão hoje que talvez eu não mude, né? É uma mão que me deixa confortável em operar. Eu posso É uma mão perguntar que qual é a mão? Acho que o pessoal deve estar curioso também. Se puder falar, agora. minha mão total é até 200 mil. Tá Eu ótimo. tentei, eu tentei ir para 100 do cheio, que foi 500 mini, e meu psicológico não aguentou. Eu tomei um ré do caramba. Eu criei um grupo para eu ver aquele loss que eu tomei e nunca mais repetir aquele negócio, pra ter uma ideia. Sempre então que eu quero aumentar a mão, eu olho aquela print lá do meu prejuízo e falo, não, calma, não tá na hora ainda. Né? Então voltei. Claro que no mercado de hoje não estou operando com a mão de 200, assim, é extremamente arriscado operar com uma mão dessa pro meu psicológico atualmente. Mas eu fraciono até chegar em 100, mais ou menos, que é o que dá, praticamente está tirando a mesma coisa. Basta você segurar um pouco mais o trade, que a volatilidade está te dando isso. É bacana isso, né? Eu também tive essa dificuldade. Eu fiquei um bom tempo pegando com 25 mini. Hoje em dia eu já consigo até às vezes boletar com 500, se for numa questão mais de montagem, mais para swing, mas no day trade eu tenho dificuldade também. Eu dou uma Uhum. balançada, fico um pouco cego, né? Como é que eu não penso nisso para não ficar muito ganancioso? A partir do momento quando você consegue trabalhar ali em uma média de, eu já estou trabalhando de 5 a 10 até 15 mil por dia, poxa, se você conseguir manter uma regularidade fazendo 5, né, operando pesado, né, pessoal, fazendo uns 5, 6 mil,
com 100 contratos, 200 do mínimo, já dá para Dá, fazer isso, né? Para com que querer certeza. mais dinheiro, né, Caio? Para que Pois é. mais, né? Para que operar vendo uma boleta que ela já começa com 40 mil quase, né? O Pois é, preço cara. já explode, né? Eu acho que ali já tá um valor que para mim tá bom, dá para tocar a vida, dá para viver, né? Então Pra acho pagar que as contas. tá confortável para mim. Talvez isso, se fosse para operar com um fundo, aí é outra coisa, é outra margem, Sim, são outras claro. garantias, mas como pessoa física, eu também sou honesto, dependendo do valor financeiro ali de contratos, me incomoda. Eu falo, não estou preparado para isso, né? Uhum. A É uma coisa gente, assim, sim, manda aí. é uma coisa assim, o pessoal acha que a gente é igual um robô, né? A gente que já opera, já tem um tempo e vive disso, é igual robô, né? Pô, em vez de operar sem domínio, por que já não vai para 200, vai para 300, 400, 500? A gente fala que o método é igual. Só que a nossa cabeça não funciona dessa forma robótica, né? Sem sentimento total. O cara que aumenta de um contrato, eu acho que a mão mais difícil de você conquistar é 2 mini contratos. Por quê? Quando você aumenta de um para dois, você está literalmente dobrando a mão. Então, o lote de 5 pontos numa mão de um contrato é a mesma coisa que um lote de 2,5 pontos numa mão de dois contratos. Depois de dois, você passa para três, e aí você não está dobrando a mão, você está colocando mais um pouquinho, é um degrau a mais do tijolo. Agora, quando o cara aumenta de um para dois, que é realmente, a gente acha que não é nada, né? Mas fica 1, 2 dias aí, 1, 2 dias, 2 meses operando 1 a 2 mini, fazendo 5, 10 pontos por dia. Você vai ter um financeiro sustentável ao longo do mês, né? E é o que o pessoal às vezes não tem essa noção. Quando você ganha o direito de operar aquela mão, porque não adianta o cara ter, sei lá, 100 mil na corretora, vai operar com 100 mini contratos, mas o cara entrou no mercado faz 2 meses, operou 5 minis e já quer pular para 100. O psicológico dele não está preparado. E na minha visão, né, o ganho psicológico, ele demora muito mais tempo que o ganho financeiro, por mais que tem pessoas que falem que não, é só ter o dinheiro que opere. Não é desse jeito. Caio, 3 anos operando, você falou e conseguiu o resultado mais constantemente, de um ano e pouco para cá. Qual foi a mudança aí? O que te incomodava tanto, né? Até demorou um pouco. Demorou não, cada um tem seu prazo, talvez é mais, talvez é menos, né? Claro. Como é que foi essa, né? Eu até digo isso, né? Eu não gosto de falar essa palavra, a virada de chave, né? A consistência eu digo ela é todo dia, mas quando é que foi que você entendeu ali, né, o seu estilo operacional e começou de fato a ter uma consistência nos ganhos? Tá. Por que que eu demorei 3 anos, né? Como eu era militar e eu não conseguia ficar full time no mercado, eu tinha que aproveitar poucos momentos na minha agenda para poder me dedicar ao trade, né? Então, o pessoal que é mais das antigas aí me conhece, né? Eu acordava às 4 horas da manhã para operar o DAX, o índice alemão, que era eu operava das 4 até meu horário de iniciar o expediente, e aí ganhava tempo de gráfico, ganhava tempo de tela, depois realmente, quando operava, quando abriu o mercado, ia para o fluxo e tudo mais. Então, esses meus 3 anos foi quando, assim, eu consegui literalmente igualar meu salário, né? Eu tirava um salário de funcionário público, né? Se alguém pôr no Google vai saber, de oficial é 8.500 mais ou menos, né? Quando eu igualei meu salário no mês, foi aí que eu decidi sair do exército, né? Eu era temporário, podia ficar 2 anos a mais, só que aí eu já estava querendo a minha liberdade, né? Muitos escolhem o mercado, Kaique, eu acho que é pelo financeiro. Eu não. Eu escolhi pela liberdade de você escolher trabalhar ou não. No quartel a gente aprende que é meritocracia. E qual profissão mais meritocrática tem se não é o trader, né? Você literalmente você vai ganhar pelo seu desempenho, pelos seus estudos, né, pela sua dedicação. E é a profissão que eu escolhi mais por conta disso, né? Depois que eu saí do quartel, e realmente eu fiquei full time de mercado. No início deu um baque, porque eu não tinha mais o meu salário por trás, né, pra me segurar, pra me ajudar. O Mas depois sustinho foi. ali, né? Exatamente, você não tem mais aquela condição financeira que você está recebendo. Só que o que que eu fiz? Eu literalmente me preparei muito, me planejei muito. Eu já tenho um bom dinheiro por trás antes de pedir a baixa do quartel. E quando eu pedi, eu tinha realmente um colchão financeiro muito grande, né? Então, meu psicológico até que deu uma acalmada, e aí, de novo, voltei 1 mini, 2 mini, e aí fui ganhando, e aí eu não voltei, aí eu não parei mais. Aí, conquistei a mão que eu tô hoje, tentei passar dela, tomei um fumo, voltei pra ela, e aí, desde então, tá nela. Entendi, entendi. Emocional pesa para você em algum momento, cara? Como é que você lida com isso? Cara, Eu vejo também não que digo emocional. você respira mercado, né? Você está sempre Sim, falando de mercado, comentando sobre mercado, né? Você respira mercado também. 24 horas, 24 horas. Eu não digo que o emocional hoje ele pesa, mas o frio na barriga nunca vai deixar de existir. Eu acredito que todo mundo tem esse frio na barriga. Eu tô confortável com a mão que eu opero hoje. Então, quando eu entro no mercado,
eu tenho, assim, a convicção que eu vou me dar bem, tenho essa confiança, mas tenho o pé no chão, que se der errado eu vou estopar. Só que o frio na barriga eu acho que é inerente. Eu acho que todo mundo tem frio na barriga quando vai operar, independente da mão que opere. Por mais que você já esteja consistente numa técnica. Porque é um leão por dia, né, Kaique? É um dia após o outro. A gente não tem. Hoje deu certo, amanhã pode dar errado, no dia seguinte pode dar errado, assim por diante. Então, assim, frio na barriga eu tenho, não tem como mentir. Eu tenho frio na barriga. Mas o emocional hoje, pra mão que eu tô, ele literalmente é confortável pra mim, né? Então, ele existe, mas não me incomoda na mão atual. Igual você disse no início da live, né? Nós não somos robôs, né? Tem até aquele filme do avião lá que pousou no Rio, lá no Sully, não sei o que é isso. Sim, sim. Acho que é esse filme, que é com relação a pediram para fazer os testes com os robôs. Quanto tempo, né, os robôs demoravam, porque a seguradora não queria pagar, né? Exatamente. Não fazia muito sentido ele pousar no Rio, você podia voltar para o aeroporto. Os robôs fizeram perfeitamente o percurso. Os humanos fizeram 17 vezes até ficar perfeito, né? Exato. Aí ele falou, agora dá um delay de 20 segundos. Entra o fator emocional, que é o que eu estava vivendo naquele Exatamente. avião, né? Entra o fator emocional, não tem como. Esse negócio, o pessoal até fala, quem opera com cinco contratos, opera com 20, 30, 40, 50. Não é assim, tem que ser devagar. A gente não é robô, não dá para ser assim. E você sabe muito bem que passando de uma certa quantia de contrato, tem que começar a trabalhar mais montagem, né, de posição. Não Exatamente. dá para ser muito kamikaze. Seria muito louco, né? Já pensou em entrar com uma boletada só? Não, Aí, não, não tem como. muita O, presunção achar que o mercado vai a favor da sua posição ali, né? não, pois é. O pessoal acha que a gente acerta sempre o fiofó da mosca na entrada. Não dá, cara. Muitas vezes sim, não passa nada negativo, mas se você entrar com a mão cheia, porra, você tem que literalmente acertar o ponto de entrada exato, porque meio ponto, um ponto para trás é um financeiro expressivo já que a gente está passando calor. Né? E mesmo assim você tem que segurar, porque você sabe onde é teu stop correto e tudo mais. Hoje eu fraciono o watch, eu não entro de mão cheia de forma alguma. Né? Quando eu falei na live que eu coloquei o 100 do cheio, eu entrei de 5 e 5, depois aumentei para 15, na região de venda minha. E olha que engraçado, Kaique, se eu não tivesse estopado curto e tivesse deixado o stop técnico na minha posição, eu não teria sido estopado e teria me dado um gain cabuloso, cara. Mas me fugiu o emocional totalmente operando aquela quantidade, né? Então, por mais que a gente quer deixar o trade técnico, quando a gente realmente opera fora da sua mão, o fator emocional ele controla, ele comanda. Hein? É impressionante como isso afeta, né? Me afetou muito naquela época e desde então vai afetando. Mas o que você falou é verdade. Quando bota o fator emocional no meio, o fator humano, esse filme é muito bom, tá no Netflix. Quem não assistiu, assista. É literalmente isso relacionado com o mercado. Não tem como tirar o fator humano, é impossível. Exatamente. Deixa eu me arrumar aqui. Pessoal, vejo muitas perguntas ali sobre o início, né? Todo mundo quer ter referências, quer conhecer alguém que tá indo bem no mercado. Você estuda ainda, Caio, todos os dias? Como é que você leva isso? Estudo. Todo dia. Todo dia. Eu nunca deixo de fazer curso, a verdade é essa. Eu sempre, isso eu aprendi com o Edu, que é um amigo meu. Sempre que eu tenho uma grana de mercado, Eu 10 a falei com você, 15%. né? Aí você falou de ir no meu presencial. Eu falei, cara, o conteúdo tá lá, o que você vai fazer no Eu meu lembro. presencial? Né? Eu falo até pro pessoal do CF2, você já fez o curso, sai do meu pé, porra, vai fazer outra coisa. Ela, não, eu vou no presencial. Eu falei, caramba, meu. Aí eu vi que você foi lá, entendeu tudo, mas eu gosto disso, é interessante. Eu tenho um pouco disso também, de tá buscando conhecimento novo. A gente nunca sabe tudo, né? Sim. Conta aí, perdão. Não, sim, eu sempre fico fazendo curso, né? Porque eu nunca deixo me deixar na zona, eu nunca gosto de ficar na zona de conforto. Então, se eu sei, por mais que eu não vou usar técnica nenhuma, zero do que eu tô aprendendo, é um jeito novo de você talvez não fazer alguma coisa, pronto, né? Só que você tem network, você conhece pessoas, você conhece gente, e aí, pô, oportunidades vão se abrindo. Então, assim, além de fazer o curso, que também é legal, você conhece um mundo de pessoas que estão passando outras coisas, que têm outras oportunidades para oferecer e tudo mais. Então, assim, eu sempre estou fazendo curso. Não tem um dia que eu não assista alguma aula de algum curso novo que eu esteja fazendo. Por mais que eu já tenha minha técnica, não vou aplicar exatamente nada. Eu acho que é uma forma, assim, de você sempre ficar antenado, né, com novidade que está surgindo, indicadores que estão surgindo, né, e tudo mais. Então, eu sempre estou fazendo curso, sim. Eu vejo que Ontem eu também comprei outro, inclusive. você tem uma análise macro, eu vejo você comentando com propriedade também. Onde é que você aprendeu isso? Cara, análise macro, o que que é? O pessoal, quando a gente fala de análise macro, né, pelo menos de alguns amigos que já vieram conversar comigo, eu tenho essa impressão, né? Eles acham que alguma coisa futurologista que você tá analisando, ou que você tá
que você está tentando adivinhar, né? Eu vou dar um exemplo que eu dei pro CF ontem, né? Muitas vezes hoje, Kaique, eu já escolho um lado que eu vou atuar, se é na compra ou se é na venda. Como eu escolho esse lado? Tem um relatório que a gente lê no Google, que é só você colocar o blog do Aramoto. O Aramoto é um colunista do Invest. E ele dá 3 informações importantes. Se o mercado asiático está em alta ou está em baixa, se o mercado europeu está em alta ou está em baixa, e se os Estados Unidos está em alta ou está em baixa. Se nas 3 colunas lá ele fala Ásia está em baixa, Europa está em baixa, Estados Unidos está em baixa, correlacionadamente os índices se confirmam, eu creio que o índice nosso vá para baixo. Correlação inversa, dólar para cima. Meu panorama macro. O que eu faço? Minha tela cega está aqui, eu espero um movimento de compra. E os movimentos de venda, agressões de venda, eu ignoro. Simplesmente eu ignoro. Eu espero o mercado fazer aquilo que eu quero para daí entrar. E aí, quando ele não faz, eu simplesmente ignoro. É muito simples. Eu não fico tentando comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Não. Escolhi Isso um é lado. Tchau. interessante, isso eu nunca tinha visto isso. Isso é um viés racionalizado, se é que eu posso Exatamente. dizer, né? Você sabe que o dólar pode abrir com gap de baixa ali pelo panorama de 1%, 2%, mas você sabe que na conjuntura, na sua leitura, ele está para cima. Que se ele viesse com esse gap, seria até melhor para você aguardar esse Com movimento certeza. inicial de realização para você Sim. entrar a favor do movimento. Isso é muito inteligente, né? Não dá para o cara falar assim, você está operando viés. Você não está operando viés, você está aguardando chegar na sua região, né? E quando a coisa acontece, entra o movimento, você vai. É bem bacana, isso é diferente isso, né? Exatamente. E é bem simples fazer isso. É só você ler 3 trechos de texto, né? Você determina um lado e você só espera a agressão vir a teu favor. Não tem segredo, né? É uma coisa tão simples que às vezes o pessoal desconfia. Mas é literalmente isso. Né? O mercado, se a gente complicar, a gente vai só queimar neurônio para poder entender o que está acontecendo. Porque complicar o mercado não tem sentido. Né? Ou sobe ou desce. Não tem mais segredo. É interessante isso, né? Eu costumo já me posicionar logo muito no início, né? Independente, às vezes eu estou entrando no primeiro candle ali só porque entrou muita agressão de venda ou de compra, eu não quero nem saber para onde é que vai ser a tendência do dia. Eu estou entrando naquela escorregada, sabe? Me Sim, jogo na claro. escorregada e caio fora, ainda mais esse mercado. Você é mais de pegar a tendência no mercado ou você também vai para o estilo versátil, né? Faz scalper quando dá, ou pega tudo que é tipo de mercado. Cara, eu tento bater minha meta em uma operação. Eu tenho um conceito comigo aqui, quanto mais eu estou exposto, mais eu estou no risco. Então eu prefiro ser certeiro, assim. Entrou agressão no lado que eu quero, numa região que eu quero, eu entro. Se não entrou, eu não entro, eu deixo o movimento passar realmente. Porque eu tento fazer uma operação por dia, né? Quem me conhece sabe, se eu fizer 2 ou 3, eu já não estou operando no meu normal, né? Então eu tento fazer uma operação de 5 pontos, né? 5 pontos cravados. Não tenho mania de alongar, tendência rodou 50 para cima, cara, eu pago 5. Né? Eu sou bem disciplinado nesse sentido. Com certeza, se eu ficasse segurando, ia ganhar muito mais. Mas assim, eu prefiro sempre fazer meu feijão com arroz, que tá dando certo, né? Então isso eu não mudo, independente da mão que eu tô operando. Entendi. Fizeram uma pergunta ali se você faz arbitragem. Não, eu prefiro fazer leilão. Né? O que é o leilão? Em vez de entrar na arbitragem, preço do dólar teórico tá 5.000, isso às 8h55, você tem que acompanhar cedo. E aí Quantas pessoas na 5.00, live aí, hein? Oh, opa, legal, show. manda Aí ver. 5002 às 8h57, 5002, eu falei 5005 às 8h59. Pô, o preço teórico de 5000 já foi para 5005, naqueles 5 minutos de teórico, tá entrando compra então na frente, né? E aí o que eu prefiro fazer? É entrar no cheio mesmo, porque ele dá um espirro muito forte o cheio. Então eu bato meta muitas vezes na abertura de mercado. Ou Entendi. tomo limite de loss também, né? E aí Qual eu que é prefiro o fazer esse seu, tipo. sim, qual que é o seu limite aí? Quanto é sua meta financeira, sua meta em pontos? Como que Com a é minha isso? mão cheia, 5 pontos de loss, eu uso o que eu aprendi no curso do CF1. O gerenciamento do CF1 é fantástico. Quem seguir aquele gerenciamento não tem, obviamente com a leitura afiada, não tem como dar errado. Eu uso o gerenciamento do CF1. 5 pontos de gain, 5 pontos de loss. Financeiramente, com a minha mão cheia, daria isso. Hoje eu adaptei, tá mais ou menos uns 10, 11 pontos de loss com metade da mão. Entendi. É uma planilha bem simples, né, cara? Aquela planilha. Não Realmente. tem... A meta é até um pouco exagerada, 5%, se for parar para pensar. Se for para operar muito pesado, 5% até é muito. Eu digo que se o cara conseguir rentabilizar ali 2%, ele já é fora da curva completamente ali, Com né? certeza. Não Sem dúvida. precisa rentabilizar tanto assim enquanto está ali, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Caião. Ah, Aí, um pessoal do CF2 te adotou, né?
O CF2 pô, é um grupo família, não é nem mais grupo de curso, é grupo de família. Gosto muito do CF2. É Eu, um eu pessoal muito penso, unido. eu penso no CF2 como livro mente mestra, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo colabora, né? Eu não preciso estar ali, ou às vezes você também não precisa estar olhando o grupo, o pessoal se ajuda, abre um replay, puxa, o Ellison também, o... Caramba, qual é o nome do outro que tá operando pra caramba? Eu esqueci o Tem nome o dele. Vasco, o Anderson. O Anderson e o Vasco, né? Tem mais gente também, né? E a mulherada também, que dá uma surra, tem hora lá que eu Porra, vou te velho. falar, pelo amor de Deus. Fala, A onde é que Pri, a essas meninas Priscila. operam desse jeito, né? Eu A vejo que você Pri tá tem insana. um papel fundamental também, né, no curso. E o pessoal gosta muito de você, né? Eu vejo, falam muito bem de Obrigado. você, tem maior carinho por você. Muitos também passaram em testes de mesa proprietárias, né? Você também contribuiu para isso, né? Mesa Boa. proprietária você que está por dentro disso, eu vejo que você fala bem, né? É um bom caminho para quem está começando, cara. Kaique, eu diria que é o melhor caminho para quem está começando, porque se o que influencia na gente é o psicológico, e o psicológico é porque você tem medo de perder dinheiro, na mesa proprietária você não tem esse risco, né? O capital todo é literalmente da empresa. Que capital você está arriscando? Nenhum. Então, assim, eu acho que alguém que está começando, né, ou que está com falta de dinheiro, ir para o caminho de mesa proprietária, né, é extremamente eficiente. Ainda mais agora com essas promoções que o pessoal está colocando de 12 meses de repasse 100%. Cara, 12 meses de repasse 100% é você operar sua conta com dinheiro de outra pessoa praticamente, sem assumir loss. Então, assim, eu não vejo desvantagem em mesa proprietária, ainda mais com esses repasses que feira fizerem promoção. Então, assim, é a maior vantagem para mim a mesa proprietária, sem dúvida nenhuma. Eu concordo com você. Eu falo muito bem de mesa proprietária, ainda mais para quem está começando, ou para quem veio aí já de uma conta, duas, três, quatro quebrado, o cara já veio machucado, tem medo de operar, Claro. né? É claro, tem que passar no teste da mesa proprietária, mas a proprietária não é um Sim, ONG, né? O cara, exatamente, tem que o cara não vai passar. dar o dinheiro dele por qualquer Zé Mané, né? Tem que saber operar. Esse mercado, nós temos falado muito de preço, você também, eu vi que você falou de preço para o pessoal ontem lá do CF2. A dica Uhum, aí que você dá para o pessoal, né? O que é o preço, né? claro. O preço, galera, nada mais é que você analisar regiões de compra e venda, né? É uma coisa muito simples da gente definir. E simples conceitualmente também, quando a gente vai marcar, né? Então, por exemplo, o que eu fiz pra galera? Eu peguei uma folha de sulfite que não tá aqui agora e coloquei perto aqui do olho, né? É como se no fluxo, olhando e lendo player a player, a gente está olhando isso daqui mesmo. A gente está olhando o que está acontecendo naquele exato momento. Quando você começa a expandir a visão, né? Você vai tirando a folha de perto e vai afastando ela, você começa a ter a visão de um todo, né? Então, o que eu mostrei para o pessoal ontem, né? Começa a fazer regiões de preço em gráficos maiores, né? Se os 5 minutos está com uma liquidez baixa, porque o mercado está explodindo de volatilidade, aumenta para o 15, vai para o 60. Né? Começa a marcar regiões de compra no 60, regiões de venda no 60, regiões de congestão no gráfico maior. E aí, quando você vai para o fluxo e está chegando naquela região, você sabe a tua tomada de decisão. E claro, com aqueles panoramas que a gente faz de Ásia, Europa, Estados Unidos para baixo, sei lá o que para cima, a gente tem uma visão um pouco mais clara e fundamentada para onde o mercado pode ir. E aí você só tem que esperar o quê? Simplesmente a tua agressão entrar a teu favor. Né? Então, preço é isso, galera. No mercado de antes, a gente olhava 5 minutos, dava para fazer uma análise boa. Hoje eu não consigo analisar nos 5 minutos, né? Eu estou literalmente indo para o 15, indo para o 60 para fazer meus traçados e minhas marcações. Isso, assim, foi a adequação que eu fiz para gráfico. Né? Para fluxo eu não mexi nada, mas para gráfico foi isso. Você Preço em aumentou gráfico seus maior. stops, gráfico? Ô, Caio, você aumentou seus Aumentei. stops? Aumentei. Foi a adequação do gerenciamento, né? Eu dividi a mão pela metade e aumentei para 10 a 12 pontos meus stops. 5 pontos. O próprio balanço de mercado em 5 pontos te tira. É muito difícil você ficar em 5 a 3 pontos de stop no mercado de hoje. Agora, de 10 pontos, você realmente tem que ter errado o ponto de entrada para ter sido stopado. Então, de 10 a 12 pontos, para mim, tá eficiente. Eu tenho reparado ultimamente no mercado, né? Quanto mais volátil, mais insegurança política, mais notícias, eu digo notícia quase que 100% de certeza ali que ela vai para aquela direção, só vai subir o mercado, demissão do Moro, algumas notícias Sim, certas. Você tem operado essas notícias, assim, olha, se não, essa notícia sair, o dólar só vai cair, né? não. Eu tenho visto Uhum, como uma certa oportunidade. Tanto é que, ultimamente, ó, os últimos valores bacaninhas que eu fiz aí foi operando esses movimentos, né? Você uhum. fica mais de fora desses movimentos. Fico. Eu normalmente, sendo bem, não é nem modesto, eu bato meta até umas 9 10 9 15. E aí eu não entro mais no mercado.
alguém pode me dar certeza que o negócio vai cair, eu não entro, cara. Eu tento, assim, manter meu gerenciamento de risco extremamente eficiente nesse ponto. O que que eu faço? Não com dólar, mas com swing trade. Aí numa ação, sim. Aí pode ser que sim, especule algum movimento de notícia. Porque o swing trade, querendo ou não, gráfico diário, semanal que a gente analisa, é muito mais, tem muito mais volume para te dar uma análise mais certeira. No swing eu seguro, no dólar não. Eu bato minha meta e eu caio fora, realmente. Eu não faço nada de diferente. Entendi. O pessoal me pergunta muito isso também, porque a gente tem um estilo parecido de gerenciamento, bate meta, cai fora. O pessoal fala assim, manda assim, e depois, o que que você faz, né? Aí eu falo, não vou nem te falar o que eu faço. Vamos ficar quieto. Fica sem fazer nada, lê um livro, assiste uma aula, estuda, né, cara? Cara, o gostoso do mercado é isso, né, cara? A gente tem a liberdade de escolher se vai fazer alguma coisa no trabalho ou se vai fazer alguma coisa fora do trabalho. Pô, você escolhe ser trader pra ficar o dia inteiro no computador? Sim, nada contra, óbvio, é cada um, cada um. Mas assim, eu penso muito desse jeito. Eu, no exército, porra, era o dia inteiro, assim, e aí era noite, era em missão, varado, caramba, quatro. Aqui não, cara, aqui eu faço o meu e tchau, vou fazer outra coisa, saio com a namorada, saio entre aspas, né, porque agora tá em quarentena. Mas vejo série no Netflix, pô, vou andar com o cachorro no quintal aqui de casa, só isso. E Só quando isso. topa? A mesma coisa. Aí você deixa o computador bem de longe assim e fala, puta, faltam mais 9 horas pro mercado fechar, meu Deus do céu. Cara, eu confesso que eu não tenho esse. O pessoal chama essa dor de corno. Eu não tenho isso. Tipo assim, fiz minha meta de 5 pontos no mercado, eu dou 20, 50. Tô feliz com o meu 5. Então, estopei, foi só uma violinada. Se ele voltou, nunca tive isso. Cara, eu não sei se o exército nessa disciplina ajudou em algum momento, mas assim, eu nunca tive esse problema. Entreguei, bati meu limite de loss, acabou, não vou operar. É um limite que eu tô assim, sossegado. Porque minha assertividade, Kaique, ela gira em torno de 80%. E eu tenho limite de 1 para 1, né, de risco-retorno. Então, assim, 10 trades. Eu tenho ciência que 2 eu vou errar, pouco mais, pouco menos. Vou acertar 8, pouco mais, pouco menos. Então, a minha média é essa. Então, assim, o dia que stop, eu tô, beleza, stopei, continuo fazendo a mesma coisa. É interessante isso que você falou. Eu estava ensinando um aluno aqui Uhum. e aí estava operando o Petro e ele falou, poxa vida, eu zerei Petro, tá vendo? Se não tivesse zerado, a Petro foi embora. Ou então assim, poxa vida, eu estava no ganho, por que que eu não saí? A ação caiu. É muito natural o pessoal pensar isso, né? Então não zera a operação por causa de meio ponto, né? Ela volta 3 Ah, tá 4, louco. né? Isso é um apego a umas coisas muito, muito pequenas, apego ao dinheiro, à ganância. O mercado está piscando na sua ordem, ela não sai, cara, sai com meio, né? Lógico. Cai fora, não precisa ficar. Né? Então, poxa, a ação subiu mais 5%, mais 10%. Acabou, você entrou, quanto que eu quero ganhar? O meu alvo é lá, se for lá, acabou o mercado, a ação pode subir 300%, acabou, não tem que ficar com isso. Né? Quando você define isso, acho que a gente trabalha até mais tranquilo, né? Não fica querendo ficar milionário um dia, até porque não dá, né, cara? Não dá, é impossível. E quem tenta isso, cara, tá focando o dinheiro. O cara que foca o dinheiro, ele vai se estrepar no mercado, não adianta. Você tem que focar na técnica, focar no movimento, porque o dinheiro vira consequência do movimento que você pega bom, de uma técnica boa que você acaba construindo, que você acaba estudando, tudo mais. Se o cara tem foco no dinheiro, ele vai entrar em qualquer operação, assim, meia boca que surgir, porque ele quer ver o financeiro. Aí é que o cara se estrepa todo, porque às vezes é uma operação falso rompimento, alguma coisa que enganosa, e aí ele acaba tomando loss. Quando você foca na técnica, a tua preocupação é técnica, esquece financeiro. Preocupação virou técnica, você melhora na técnica, o dinheiro vira consequência. Isso talvez tenha demorado para eu entender ao longo dos 3 anos que eu estava no quartel antes de sair para via de mercado. Quando eu foquei literalmente em movimento, eu esperava o trade perfeito surgir, cara, água pro vinho mudou assim radicalmente. Entendi. Caio, tem muita gente indisciplinada no mercado? Porra, acho que muito é pouco, tem acho que quase todos, cara. É muito poucos os que realmente têm disciplina nisso. Muita gente mesmo. Muita, muita. Muita. O pessoal, Kaique, até disciplina do lado ruim. Ou seja, ele se propõe a fazer um trade, vou dar um exemplo, né? O cara se propôs a estopar com 3 pontos. Um exemplo hipotético. Só que aí chega nos 3 pontos, ele não estopa, o mercado vai a 5, 6, depois volta e ele sai no gain. Aí que ele assinou o caixão em vela preta, porque deu certo ele sair dessa disciplina de gerenciamento. Num próximo trade, ele vai achar que vai fazer a mesma coisa e vai dar de novo. E é num próximo trade que vai dar errado, e ele vai ficar naquela crença que na outra vez deu certo, e aí o psicológico vai começar a enganar. E aí é que o cara dá errado. Por isso que eu sou, na minha disciplina, cara, eu não saio da linha nem por Cristo. Mudo minha mão, altero meus 10 pontos, tá fixo lá, eu não saio disso.
O cara colocou aqui, nessa live deve ser 90% indisciplinado. Quem é Até indisciplinado, mais. põe joinha aí. Acho que A até mais. psicóloga deve estar olhando isso aí. Ó, o Vitor mandou grande, Caio, pegamos juntos em Em BSB. Brasília. Em Lembra Brasília, muito dele? bom, Vitor. Lembro, É, claro. Opa. encontrei com ele lá em Maceió. Nós passamos uns dias em Milagres lá, gente boa lá. É, Tava o lá Vitão tem história. só na dubleragem. Galera tem história de Brasília. Alugaram uma casa lá pro pessoal ficar. Histórias boas. Histórias boas. É, Tem que marcar um churras também, né, Kaique? tem que Juntar marcar. as turmas, né? Se a situação passar, vou marcar. Uma, uma coisa que me pergunta também. É, você que veio lá de 2015, acompanhou o mercado com muita liquidez, muito book. A Uhum. pessoa sempre me pergunta, Kaique, o mercado vai voltar ao normal? O mercado vai voltar ao normal, Caio, na sua concepção? Cara, me fizeram essa pergunta hoje. Inclusive, eu dei a resposta mais sincera que eu pude. Eu não faço a mínima ideia se ele vai voltar abaixo dos 4,5 que estava mais técnico, ou se ele realmente vai ficar nessa loucura e essa loucura que a gente tem que se acostumar com o mercado, né? Ou Eu ele vai acredito que definir volte. uma técnica Exatamente. Nessa região de preço, nesse né? nível de preço, né? Que pode É. acontecer também. Eu Né? acho que ele volta, sendo bem sincero, assim, porque se a gente for considerar o que fez o dólar crescer, né? Foi problema do Covid-19, aqui internamente teve alguns problemas de política. Então, assim, o normal, quando se tem uma crise, a gente pode comparar 2008 com isso, inclusive, quando se tem uma crise, a tendência do mercado é de, depois que termina essa crise, de 1 ano a 1 ano e meio, ele volta para sua normalidade, né? Estatisticamente falando é isso. Então, assim, creio que ele volte, talvez não esse ano. Então, esse ano talvez a gente se acostume com o mercado nesses patamares e tenha que realmente ficar nesses patamares. Mas acredito que ao longo prazo ele deve se estabilizar abaixo dos 4,5, mas é longo prazo. É, eu acredito numa retomada mesmo da liquidez que nós tínhamos antes no mercado, mais ano que vem mesmo. Exato. Né? Agora, ciclo de corte, focos projetando retomada do aumento da Selic só para o ano que vem, até voltar para 4, 5, 6 Pois é, e jogar o demora. dólar lá para 4, 3 reais vai demorar muito. Para mim, para o dólar voltar para a região que estava antes, Selic tem que subir. Se Selic não subir, o dólar não vai voltar. Não é Espírito Santo, né? Não é assim que Exato. pensa, né? Talvez aconteça até uma volta da liquidez com o dólar trabalhando aí 4,90, Pois é. 5,50, né? Nessa faixa de preço aí. Né? E o iniciante, né, vai ter que se adaptar e também o pessoal às vezes fica assim, poxa, eu estou estudando o mercado técnico, o que eu estudo nesse mercado? Vale a pena estudar? Vale a pena estudar, tem que tentar entender, você deu uma pausa, eu dei uma pausa, tem que tentar entender como é que se opera esse Lógico. mercado, né? Fazer algumas mudanças, se readaptar, né? E também continuar estudando o mercado técnico, quando ele voltar, você precisa entender também, né? Caio, nessa volatilidade toda do mercado, eu tenho visto muitas oportunidades no swing trade. Eu vejo que você tem operado bastante também, né? Bastante, muito. Mais que dólar, inclusive. Dólar eu faço uma operação, 2 no máximo por dia. Swing eu estou fazendo bastante operação. Entendi. Eu acho que assim, o mercado tá barato, por mais que ele ainda esteja caindo em algumas coisas, uma única subida dele de correção é 10, 15%. Então assim, ele tá barato, eu estou fazendo muita operação em swing trade. Né? E para adiantar, não sei se alguém vai me perguntar no chat, como é que eu analiso o swing trade? Eu faço uma análise fundamentalista da ação e procuro um gráfico que esteja caindo. Galera, é só isso que eu faço, não faço mais nada. Entro no site da Fundamentos, vejo um gráfico que está caindo, pego a ação dele, vou para o Fundamentos, vejo a análise fundamentalista dele. Se ele tem lucro histórico bom, dívida caindo, lucro subindo, né, ativo subindo, aí eu compro esse papel e realmente faço algumas operações de swing extremamente boas, né? Eu gosto muito de E, operar blue chips, né? Grandes empresas, e aí coloca aquela pitadinha de risco ali às vezes, né? Com aquele paviozinho ali para dar um calorzinho, mas também não olho são nada movimentos muito, bons. não olho a curva de Saturno para operar não, né? Eu coloco até uma banda de Bollinger com suporte diário, bateu os Pronto. extremos, o desvio padrão, a empresa tá boa, vamos. Se não for, stop. É exatamente isso, Kaique, que você matou a pau. Se não for, estopa. A galera tem medo de estopar, isso que eu vejo e fico encafifado com o pessoal de mercado, cara. O pessoal tem muito medo de acionar o botão do stop. O stop tá lá para proteger a tua conta, né? Imagina se a gente segurasse uma posição perdedora, segurasse. Não tem sentido isso. Né? E quando a gente tá... Sim, pode Oi? falar. Pode falar, Aí, manda falei, bala. quando os fundamentos aí estão por trás, mostrando que a empresa é uma empresa sólida, eu vou dar, por exemplo, o exemplo de Via Varejo, né, VVR3. Cara, eu tava com o médio dela em 5,50.
ela bateu agora acho que 8,5 ou 9, sei lá. Eu saí a 7,10 mais ou menos assim. Pô, peguei 40% de via varejo com a mão total que eu tava. Porra, ela bateu muito mais que isso agora. Mas assim, tenho dor de corno por causa disso? De forma alguma. Fiz um puta no Então, financeiro em via varejo. um trade excelente. Ah, perfeito. Fiquei quantos dias posicionado? Da minha primeira entrada, que eu fiz realmente trabalhei meu preço, fiquei 23 dias posicionado. Porra, mas 23 dias, tu fazer em um único papel 40%, pelo amor de Deus, né? É um trade Nossa, saiu espetacular, né? uma pergunta interessante aí. Como vocês investem no lucro do day trade? Pode mandar você essa daí primeiro, depois eu Ah, complemento. claro. Eu literalmente invisto em swing trade. Os cursos que, como eu disse, que eu nunca paro de estudar, eu tô focando muito em curso de swing trade e curso de análise fundamentalista. Em preços, Cara, em precificação, quando o valores. trader começa a ganhar dinheiro, ele vai pro swing? Porra, velho, com certeza. Pô, o grande dinheiro tá no swing trade, né? Por mais que a gente ganhe day trade e tudo mais. Mas assim, o big mesmo tá no swing trade. É muito mais volume, é um papel que explode 15, 20%. Caralho, velho. Você tem E a isso sensação aí, que é mais fácil operar o mercado de ações para a gente estar acostumado com tanta volatilidade no mercado futuro? aí que eu tenho. Eu não tenho dúvida que ações é mais fácil. É O muito mais preço técnico, cara. Se eu coloco lá para zerar, ele vai, busca, fala, meu Deus do céu, isso aqui parece o que é você uma vê muita mãe jogada no mercado futuro, né? Muita coisa, muito falsete ali. Nas ações não, ela vai bonitinha na técnica ali, tendenciosa, cara. tendenciosa, cara. Eu tenho gostado muito de fazer swing trade ultimamente, né? Não, E fico sossegado, às vezes estou tomando 7% lá, e aí sobe. isso é muito bom, cara. Você tá ganhando dinheiro sem estar olhando a análise, você dormindo, você acorda no dia seguinte, porra, teve essa valorização quando o mercado abre. Porra, aí é mais gostoso. Não tem como negar, não, é muito gostoso. Sim. Agora são 6h52, está quase acabando nossa live. Juntando a sua experiência aí, esse tempo que você começou. O rapaz, só complementando a pergunta dele. Eu invisto renda fixa, coloco 20% renda fixa, 70% tudo em renda variável. Ações, fundos de investimentos, é isso que eu faço. E sempre estou colocando mais. Juntando a esse período que você vem operando, qual que você tem a dizer aí, né, para o pessoal que melhorando essa pergunta, você já pensou em desistir alguma vez? Porra, já pensei sim. Inclusive, eu falei uma vez contigo sobre isso. Não sei se você vai lembrar, foi quando eu perguntei de concurso público. Lembro, Não sei se você vai legal. lembrar desse assunto. Já pensei em desistir sim. Porque diversas coisas, né? As dificuldades às vezes, que de repente você passa, ou então algum tombo grande que você toma e você fica meio receoso. Então a gente quer mais conforto, né? E sim, já pensei sim. Só que uma coisa que eu vou ser bem sincero agora, e muitos vão me criticar. Eu acho que para dar certo no mercado, você não pode ter plano B. Você tem que ter plano A, se você quer ser um trader, o teu plano B tem que ser o plano A, o teu plano C tem que ser o plano B, que é o plano A. Porque se você tem uma única opção de fuga, o dia que dá errado, você não vai se martirizar tanto, porque você sabe que, em piores momentos, eu posso partir para outra coisa. Né? Então, assim, quando eu literalmente escolhi todas as opções, foi que o negócio, assim, voou e voou muito alto. Né? Porque não tinha mais, ou era isso ou era isso. Porra, era isso, então eu fui nisso. E aí foi uma coisa que literalmente eu aprendi, assim, não tive plano B, e aí o plano A foi o que deu certo. Entendi. Muito parecido comigo também, cara. Lembrando que o plano A, ele contém disciplina, né, cara? Também não adianta Claro, você tem que perceber, se você é um cara extremamente indisciplinado, né, não consegue respeitar seu gerenciamento, talvez seja até melhor você sair do mercado e entender que você está se protegendo de você mesmo, né? Você é claro, uma com certeza. ameaça, né? Tem que tomar cuidado com isso também. Uma dica aí pro iniciante, né, para quem está começando aí, o que você tem a falar para essa galera, né? A maioria do pessoal que me segue, eu vejo muita gente entrando nova, gente intermediária, você também acompanha muito isso. Uhum, Pessoal, o que você fez aí para melhorar os seus estudos, né? claro. Galera, como o Kaique falou, eu respiro o mercado 24 horas. Eu acordo vendo o mercado e durmo vendo o mercado. Então, assim, eu tenho muitas horas de estudo no day trade, agora criando muito mais bagagem no swing trade. Então, assim, o iniciante que nunca viu o mercado e está entrando agora, eu acho que a base da preparação é tudo. E não é preparar, não é você preparar estudando o mercado. É você se preparar estudando economia, o financeiro, assim, como é que falam?
dívidas, assim, né? Dívidas financeiras, esqueci como é que chama o termo técnico para isso. Finanças pessoais, pronto. É você entender o que é dinheiro, como é que uma dívida, se você tem uma dívida, como é muito mais importante você pagar ela logo do que ficar postergando com acordo, com isso tudo, porque você começa a entender sobre os juros em cima desse capital todo. E eu acho que a melhor dica que eu posso dar, que foi a dica que me deram quando eu comecei em 2015, que era um cara que mexia com o mercado, ele pediu para eu ler o livro de Pai Rico, Pai Pobre, e aquele Homem Mais Rico da Babilônia, que é literalmente você pensar fora da caixinha e você aprender a se virar com aquele capital que você tem. Então isso me deu uma maturidade para pensar em dinheiro muito grande. Porque, pô, naquela época lá eu não tinha, né? Eu ganhava o salário, eu tinha, sei lá, vai dar um exemplo lá, tinha 3 mil na conta, eu achava que tinha que gastar esses 3 mil no mês. E aí eu comprei moto, e aí saía a todo momento. Então, assim, quando você começa. Educação financeira, boa, obrigado aí quem falou no chat. Então, quando você começa a estudar educação financeira, que você se reeduca, é como uma reeducação alimentar, você se reeduca em comportamento, em hábito, para ter o valor do dinheiro, que aí você começa a vir para o mercado de uma forma muito mais preparada. Né? Então, assim, quem nunca viu o mercado, não começa estudando o mercado. Vai para a educação financeira, come os materiais que tem para estudar isso daí, aí sim vem para o mercado. Você vai estar com um mindset muito mais preparado para entrar aqui nessa profissão. Entendi. Para ganhar tem que saber perder, Caio? Totalmente. Totalmente. Tem que saber tudo. Perder principalmente. Entendi. Bom, faltam 4 minutos aí. Agradeço você ter aceitado o convite, ter participado. Fala um pouco lá da sua live que você faz no Trader Connection, pessoal. Claro, galera, o Trader Connection é um projeto que a Patrícia Pedroso, que é a dona do canal, ela foca muito em psicológico e mindset. Uma pessoa extraordinária para focar em psicológico, né? Como outras pessoas têm no mercado, né? A Natália, né? A Luana, como o Kaique também já indicou, são ótimas pessoas. Tem a Paty também. Tem o Vini, que é um operador de gráfico, né? E o Edu, que é o meu sócio no Trendence. Inclusive, né, Kaique, a gente está fazendo uma parceria que eu vou ficar em off ainda, não vou falar ainda a parceria, né? A gente solta mais pra frente, A gente vai né? soltar mais pra frente. Que daí o Trendência, a gente junta todo mundo e vai fazer o Trader Connect toda quinta-feira às 19 horas, tá, pessoal? Kaique já foi como convidado, a gente tem. Você tá convidado, inclusive, de novo, viu, Kaique? Tem que aceitar de novo lá. Vai mandar lá, a gente vê. Beleza. E a gente comenta sobre mercado, pessoal. E a gente comenta a verdade nua e crua. Não vai ter nada, nenhum vídeo lá, como ganhar 2 mil por dia, como fazer 8 mil no mês, 10 mil. Não. É literalmente a verdade nua e crua, tá? O que realmente. Skin in the game. O que é o mercado, como que é a análise, o que é melhor B3 ou Forex, análise técnica, o fluxo, tape reading, tudo. A gente fala de tudo relacionado ao mercado, mas de forma de todos que vivem de mercado realmente. Tá? A gente tenta manter sempre esses pessoais, porque é a galera que realmente já passou pelo que o Kaique passou, pelo que eu passei, pelo que o Eduardo passou, o Vini passou, a Patrícia passou, e a gente sabe como funciona o jogo. E, porra, não é simplesmente aprenda a ganhar R$ 500 por dia, e aí todo mundo enche de curso nesses cursinhos aí que perde 1.000 por dia em vez de ganhar 500, né? Então, assim, é a verdade no e crua. Quem quiser participar, tá convidado, toda quinta-feira às 19 horas. Fechado. Obrigado por participar, Caio. Quem veio aí também, obrigado. Um bate-papo legal. Trazer alguém diferente, alguém que está no mercado aí todos os dias, né? É difícil falar isso. Você vive de mercado, né? Pô, a gente ganha dinheiro no mercado. O que é viver do mercado? De fato, às vezes eu fico na dúvida se eu vivo ou se ele me consome, né? Porque as dores de barriga que eu tenho, então eu fico na dúvida, né? Alguém que está no mercado, faz dinheiro no mercado, tem experiência, passou pelos momentos difíceis também. Agradeço de coração aí, Caio. Para quem estava aí também, mais para frente faço outra live respondendo outras dúvidas de vocês. Entra lá no Instagram do Caio. Acompanha ele dia de terça ou quarta, Caio, o Connection. Quinta-feira às 19 horas, é só colocar no YouTube Trader Connection, que a galera tá pedindo o link aí. A gente, na semana que vem, vai pro 50º programa, né? 50, número 50, ou 51, agora não lembro. Tá, e aí, vocês vão ver que tem muitos canais. Tem inclusive o Kaique como convidado, acha lá, Trader Connection, Kaique Costa. Vai ter lá o que a gente fez com o Kaique, aí vocês vão poder ver também mais conteúdo desse. Fechado. Valeu, pessoal. Um abraço pro Lucão, que eu vi também, lá de Maceió. Pessoal de Maceió, para todo mundo aí. Falou, valeu. Foi com fome, porra.